A Copa Rio de 1952 ou simplesmente Copa Rio, nome oficial escrito no troféu da edição de 1952, foi uma competição intercontinental disputada por 8 equipes de 7 países da América do Sul e da Europa, entre 13 de julho e 2 de agosto de 1952 no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos estádios do Maracanã e do Pacaembu, respectivamente. O Fluminense sagrou-se campeão de forma invicta. A competição foi a segunda edição do Copa Rio, organizada sob responsabilidade da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, com caráter oficial por essa entidade e por ter tido acompanhamento da FIFA, segundo consta em seu estatuto, patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que assim como no ano anterior, doou o troféu aos campeões. Em agosto de 2014, o presidente da FIFA, Josep Blatter, afirmou que a entidade reconheceria a competição de 1951, vencida pelo Palmeiras, como um Mundial de Clubes. O dirigente máximo da entidade destacou que a Copa Rio não seria equiparada aos mundiais da FIFA, mas que receberia um certificado que chancela sua importância. 6. Na mesma declaração, Blatter disse que reconheceria outros campeões mundiais, o que poderia incluir a Copa Rio de 1952. Entretanto, apesar das reivindicações do Fluminense, até o presente momento a FIFA não oficializou o reconhecimento da edição de 1952 como equivalente a um Mundial de Clubes. Até 27 de janeiro de 2017, a maioria das menções da FIFA como primeiro torneio de clubes de dimensão mundial faziam referência apenas à Copa Rio de 1951. Em geral, consultas formais do Palmeiras e do jornal O Estado de São Paulo sobre o título palmeirense. Porém, naquela data uma comunicação da FIFA ao jornal O Estado de São Paulo incluiu a Copa Rio de 1952 em sua nota oficial. A Copa Rio de 1952 também foi apontada como tendo marcado uma evolução tática no futebol brasileiro. O sistema de jogo 4-3-3. Em 5 de maio de 2020, após alguns dias de votação no site Globoesporte.com, os torcedores do Fluminense escolheram a vitória por 3-0 sobre o Peñarol, válida por essa competição, como a partida mais importante de sua história. Os gols da partida que marcou a vitoriosa campanha invicta tricolor foram marcados por Marinho, 2 vezes, e Orlando, perante mais de 63 mil torcedores. O Peñarol era a base da seleção uruguaia campeã mundial 2 anos antes no Maracanã contra a seleção brasileira, em 9 de maio de 2020, com 24,14% dos votos. Fluminense 3-0. Peñarol foi escolhida a segunda maior partida da história dos clubes brasileiros. Pronunciamento da FIFA sobre a Copa Rio de 1952. A FIFA reconhece e valoriza as iniciativas de se estabelecer competições de clubes em nível mundial através da história. Esse é o caso dos torneios envolvendo clubes europeus e sul-americanos, tais como a pioneira Copa Rio, disputada em 1951 e 1952, e a Copa Intercontinental. A segunda edição da Copa Rio deveria ter sido disputada em 1953, de acordo ao estipulado quando a competição foi criada em 1951, de que seria uma competição bianual. Porém, foi antecipada para 1952, a pedido do Fluminense, que queria organizar o evento no âmbito das comemorações pelo seu cinquentenário, tendo o clube assumido a organização do torneio com autorização e apoio da CBD e apoio financeiro da Câmara Municipal do Rio. Sobre o fim da Copa Rio, um detalhe que acabou marcando, de forma mais expressiva 2 Copa Rio, é que ela foi a segunda e última. Em verdade, não se sabe bem porquê, 5 clubes do Rio e de São Paulo reuniram-se e resolveram forçar a CBD a extinguir a Copa Rio. Deixaram a entidade máxima com um torneio internacional na mesma época, mas com outro nome e outro regulamento. Inclusive aumentando o número de concorrentes brasileiros, que agora serão 4, 2 do Rio e 2 de São Paulo. E essa fórmula nova deverá começar a vigorar agora, neste ano de 1953, Anuário do Esporte Ilustrado 1953. O jornal catalão Mundo Deportivo cobriu os preparativos para a organização da edição de 1952 da Copa Rio. A reportagem de 18 de fevereiro de 1952, intitulada Brasil prepara lá a Copa Rio, confirma a participação da CBD na organização do torneio, embora sem responsabilidade econômica como na edição anterior, e o recebimento pela entidade de 10% da renda dos jogos.
A mesma reportagem indica a intenção inicial dos organizadores de contar com a participação dos campeões de Áustria, Viena, Itália, Juventus, Uruguai, Peñarol, Argentina, Racing, Portugal, Sporting, Espanha, Barcelona, Real Madrid ou Atlético de Bilbao, 36, e um campeão britânico, de Inglaterra ou Escócia, o inglês Newcastle ou o escocês Hibernian. O Dinamo Zagreb, campeão iugoslavo, solicitou a sua inscrição. A edição de 2 de junho de 1952 do jornal catalão confirma a participação do secretário da FIFA Torino Barassi na organização do evento, afirma a vontade do Real Madrid de participar da competição, além de indicar que o campeão alemão disputaria o torneio em caso de ausência do clube espanhol. Por não haver acordo financeiro, o clube madrilenho optou por não disputar o certame e participar da pequena Taça do Mundo, competição amistosa realizada na Venezuela em datas próximas às da Copa Rio de 1952. A cobertura do jornal O Estado de São Paulo é organização. A edição de 5 de abril de 1952 do jornal O Estado de São Paulo confirma o convite feito pelo Fluminense a que o Torino Barassi participasse na organização da Copa Rio de 1952 e o convite à participação dos seguintes clubes: Barcelona, Espanha, Viena, Áustria, Racing, Argentina, Peñarol, Uruguai, e o campeão de Portugal, além de estipular que a vaga restante seria disputada em jogos eliminatórios entre clubes de Escócia, Iugoslávia e Alemanha. A matéria de 11 de abril de 1952 mostra a intenção da CBD e do Fluminense de contarem com os campeões de Escócia/Alemanha/Áustria, com o campeão de um dos três, Espanha, Barcelona, Inglaterra, Itália, Juventus, Portugal, Sporting, Argentina, Racing, e Uruguai, Peñarol, também ressaltando força das equipes convidadas, comentando que o mais fraco seria o Sporting Lisboa, mas que o convite ao mesmo seria uma questão de sangue luso brasileiro. A edição de 30 de abril de 1952 deste jornal indica que naquele momento haviam confirmado participação as seguintes equipes estrangeiras: Viena, Áustria, Hibernian, Escócia, Racing, Argentina, Sporting, Portugal, além de estar confirmado um clube uruguaio, Nacional ou Peñarol, sendo que a vaga restante seria de um clube de Espanha ou Itália. Em 8 de junho de 1952 o mesmo jornal afirma que o campeão argentino Racing chegou a confirmar sua participação. A edição de 18 de junho de 1952 traz a lista de participantes pretendidos como sendo Corinthians, Fluminense, Peñarol, Racing, Sporting, Hibernian, Juventus, Viena e talvez o Milionários da Colômbia. A mesma matéria cita que o Fluminense tentou aumentar o preço dos ingressos com o argumento de que visava evitar prejuízos na organização da competição, mas que em uma carta para um congressista da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o presidente do Flu, Fábio Carneiro de Mendonça, revelou que o objetivo do clube não era evitar prejuízos mas sim gerar lucro que pudesse ser usado em outros eventos programados no âmbito das comemorações pelo cinquentenário do clube. A edição de 19 de junho de 1952 do mesmo jornal confirma em sua página 13, que, autorizado pelo Flu, o tesoureiro da CBD, Mozart de Giorgio, empreenderia uma viagem à Europa, Itália, Áustria, Escócia e Portugal, com o objetivo de entrar em entendimentos com o Torino Barassi e ajustar os detalhes sobre a participação dos clubes europeus. A mesma edição do jornal dá conta, em sua página 12, que o clube Milionários da Colômbia recusava o convite para participar da competição por já estar comprometido com a pequena Taça do Mundo. É possível que o comprometimento da agremiação colombiana à competição venezuelana tenha a ver com o fato de que esta competição foi prestigiada pelo governo da Colômbia, que doou inclusive um dos troféus entregues ao seu campeão. A edição de 22 de junho afirma que Fluminense pretendia que a Copa Rio deste ano tivesse mais de 8 concorrentes, porém isso não foi permitido pelo regulamento da competição, elaborado pela CBD. A mesma edição do jornal afirma a vontade do Fluminense de contar com o Milionários, campeão da Colômbia, e com o Nuremberg, campeão da Alemanha Ocidental, como substitutos caso algum clube convidado abrisse mão de participar da Copa Rio. A edição de 25 de junho de 1952 informa que a Internazionale de Milão foi convidada à competição mas optou em não participar por ter seu quadro sofrido uma derrota recente de 5-1 para a equipe do Pro Patria, de modo que o clube italiano sentia que o seu time não estava preparado para o certame realizado no Brasil.
A mesma matéria cita que o representante do Fluminense na Europa, Mozart de Giorgio, entraria em contato com o Nuremberg da Alemanha e com o Olympique de Nice da França sobre a participação destes clubes no certame e afirma que Mozart de Giorgio tinha ainda crença na participação do Barcelona e que o Peñarol havia confirmado em definitivo sua participação. Porém a matéria afirma que CBD e Fluminense temem um malogro financeiro da competição após a impossibilidade de vir o Racing argentino e a negativa dos campeões de Itália, Inglaterra e Espanha, e que, na hipótese de não realização da Copa Rio, um torneio diferente poderia ser realizado. Segundo esta matéria, tal torneio substituto contaria com 4 equipes brasileiras, Fluminense, Flamengo, Corinthians e Portuguesa de Desportos, e 4 estrangeiras. A edição de 26 de junho de 1952 do Estado de São Paulo, página 9. Sustenta a versão de que o Real Madrid já havia fechado acordo para disputar a pequena Taça do Mundo, mas chegou a comunicar ao Fluminense que abriria mão da competição venezuelana para poder jogar a Copa Rio. Porém o clube espanhol acabou mesmo disputando a competição venezuelana. A mesma edição do jornal, outra matéria, na página 11, sustenta que o Fluminense e a CBD chegaram a cogitar cancelar a competição, em virtude das dificuldades de trazer os quadros europeus. As explicações dadas pela matéria são que o período de realização do certame não se compatibiliza bem com o calendário das competições europeias. Em junho e julho, todos os clubes europeus estariam às voltas com certames nacionais ou regionais, não podendo ausentar-se de seus países por 2 ou 3 semanas, e que um clube líder, ao se ausentar de seu país por certo tempo, impede que seus antagonistas locais ganhem dinheiro. A mesma matéria cita que Mozart de Giorgio faria a última tentativa pela vinda de Nice e Barcelona, porém sem grande esperança, e informa a resposta negativa do alemão Nuremberg em participar. É noticiado também a possibilidade de realização de um outro certame, com 4 equipes nacionais e 4 estrangeiras, com este jornal sugerindo que o Flu poderia ter prejuízo se realizasse a Copa Rio com clubes estrangeiros de menor importância. A matéria do mesmo jornal de 27 de junho de 1952, página 13, confirma, em definitivo, a disposição do presidente do Fluminense, Fábio Carneiro de Mendonça, em organizar a competição, cita como certa a participação do Real Madrid, do Peñarol, do Sporting Lisboa e do Áustria Viena. É publicado também que não virá nem o Nuremberg nem nenhum outro clube alemão, em função da proibição, por lei federal então existente na Alemanha, a que clubes esportivos daquele país fossem ao exterior, acrescentando que continuavam as gestões pela vinda de Barcelona e do Nice, ressaltando que o Barcelona acabara de vencer o campeão italiano, pelas semifinais da Copa Latina de 1952, com este jornal sugerindo a realização de um certame substituto com 4 equipes brasileiras. A edição de 28 de junho sustenta que o Dundee escocês chegou a ser cogitado na competição, assim como cogitou-se convidar o campeão chileno caso o representante paraguaio desistisse de participar. A edição do jornal O Estado de São Paulo de 2 de julho de 1952 publicou que o Grasshoppers e o Saarbrücken confirmavam a participação. Segundo esta matéria, o Saarbrücken era finalista do campeonato alemão quando do acerto para sua participação. O outro finalista era o Stuttgart, sendo que havia uma proibição aos clubes alemães de disputarem torneios no exterior, uma das razões da resposta negativa do Nuremberg. Mas o Saarbrücken não estava submetido a tal proibição por tratar-se de uma equipe do Saar. Após longas negociações com estes clubes e mudanças nas expectativas quanto aos clubes participantes, a edição do jornal O Estado de São Paulo de 3 de julho de 1952 publicou a lista definitiva de participantes da Copa Rio: Fluminense, Corinthians, Saarbrücken, Libertad, Peñarol, Áustria Viena, Grasshoppers e Sporting. Nesta matéria, o jornal paulista lamentou que, de todos os participantes estrangeiros, apenas o Peñarol tinha grande projeção internacional, segundo o jornal, e entre os demais, apenas o Áustria Viena já tinha demonstrado praticar bom futebol, segundo o jornal. A edição de 6 de setembro de 1952 divulgou que o presidente do Fluminense, Fábio Carneiro de Mendonça, informara que o clube teve prejuízo com a realização da Copa Rio da ordem de 1,5 milhão de cruzeiros, alegando que a Lei Municipal 715, que instituía ao Fluminense uma ajuda de 2 milhões de cruzeiros, não havia sido implementado e que ele temia que ela não fosse tão cedo, segundo ele pelo pouco caso atribuído à questão pelos membros da Câmara.
A edição de 13 de setembro de 1952, página 13, informa que o Sr. Castelo Branco, presidente do Conselho Técnico da CBD, proporia à entidade a realização da Copa Rio de 4 em 4 anos ao invés de 2 em 2 anos. A periodicidade originalmente pensada para a Copa Rio era de 2 em 2 anos, mas a segunda edição da Copa Rio, programada para 1953, foi antecipada para 1952 a pedido do Fluminense, em função das comemorações do cinquentenário do clube. A edição do Jornal do Brasil de 9 de abril de 1952 traz texto e informações semelhantes à edição de 11 de abril de 1952 do jornal O Estado de São Paulo, frisando os clubes a serem convidados ao certame: os campeões de Espanha, Barcelona, Itália, Juventus, Inglaterra, então ainda indefinido, Uruguai, Peñarol, Argentina, Racing, Rio de Janeiro, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Portugal, Sporting Lisboa, e o campeão de Alemanha, Áustria ou Escócia. A mesma matéria enaltece o torneio, dizendo que a própria Copa do Mundo recebe uma sombra com a realização da Copa Rio. Enaltece o futebol austríaco como a máxima expressão da Europa Central. A Áustria dividia com a Hungria à época o status de país que mais vezes havia vencido a Mitropa Cup, e se refere ao certame como verdadeiro torneio de campeões. A edição do Jornal do Brasil de 26 de abril de 1952 informa sobre a participação do Racing da Argentina, como forma de restabelecimento formal das relações esportivas entre a Argentina e Brasil. A edição do Jornal do Brasil de 10 de maio de 1952 informa sobre a dificuldade para trazer o Racing e sobre a recusa do campeão italiano Juventus em participar, apresentando a justificativa de que o clube preferiu participar da Copa Latina. A mesma matéria informando que as datas originalmente pensadas para a Copa Rio foram de 5 a 20 de julho de 1952. As datas originalmente planejadas para a Copa Rio, 5 a 20 de julho, foram próximas às datas da Copa Latina de 1952, que ocorreu de 25 a 29 de junho. A matéria de 28 de maio de 1952 do Jornal do Brasil, na página 11, informa que seria difícil a vinda do Racing, campeão argentino, à Copa Rio de 1952, pois a participação do clube na Copa Rio de 1952 seria dependente da visita de algumas equipes estrangeiras à Argentina nas mesmas datas da Copa Rio. Isso, pois, se essas equipes estrangeiras visitassem a Argentina, a Associação de Futebol Argentino, AFA, interromperia o campeonato nacional para permitir amistosos entre os clubes argentinos e os clubes estrangeiros visitantes, e com a interrupção no campeonato nacional, o Racing receberia liberação da AFA para vir ao Brasil jogar a Copa Rio. Porém, se não houvesse a visita desses clubes estrangeiros à Argentina, não haveria interrupção no campeonato argentino e a AFA não liberaria o Racing para vir ao Brasil, por considerar que sua participação nesta competição tem vital importância. Segundo a edição de 31 de maio de 1952 do Jornal do Brasil, na página 11, o Torino Barassi participou na organização do certame, nesta data dando notícia de que participariam do certame o Áustria Viena e o Sporting Lisboa, mas que não participariam os campeões escocês e Bernin espanhol Barcelona. A mesma edição do jornal dá conta que, tal como em 1951, o campeonato uruguaio foi interrompido em 1952 para que o campeão do país pudesse participar da Copa Rio, e que durante a interrupção o Vasco e o Palmeiras iriam ao Uruguai disputar partidas contra clubes desse país. Na final da competição foram colocadas em disputa, além da taça da Copa Rio, as taças Ramos Pinto, Milone Cinquentenário do Fluminense,